Bom dia a todos, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da felicidade, né, da gente poder se encontrar. E então nós começamos agora a terceira manhã, né, o terceiro dia do nosso 16º Seminário Internacional da Rede Ibero-Americana de Globalização de investigadores que estudam sobre globalização e território, né? Os objetivos do evento são realmente bem relacionados com planejamento e propósitos, planejamento desse novo cenário, né, de propósitos alternativos sobre democracia, sobre geopolítica, desde os atores da Iberoamérica, né? Então, nós ficamos, assim, vendo a continuidade entre as palestras, que isso é bem importante, né? Mas já indo direto ao ponto, vamos apresentar, então, o nosso conferencista da manhã, que nos brinda, então, o nosso professor, parceiro do programa de pós-graduação, né, já há uma longa data, e isso nos honra muito. Eu vou abrir aqui o currículo dele, né? Eu vou falar brevemente, porque ele tem um vasto currículo, mas para ser, assim, mais objetivo, né? Então, objetiva, o Dr. Martin Coy é professor da Universidade de Innsbruck, estudou geografia na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Em 1980, ele concluiu seu curso de geografia. Também realizou estudos de etnologia e antropologia social na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, na França. Em 87, ele finalizou seu doutorado na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Em 1998, ele concluiu sua habilitação também em Tübingen, na Alemanha. E desde 2006 é professor de Geografia Aplicada e Pesquisa em Sustentabilidade. O professor Martin Coy tem muitos estudos sobre o Brasil, mantém pesquisadores, alunos, estudando temas específicos sobre o Brasil. Por isso, a sua ligação com a Iberoamérica e a sua importância aqui no nosso evento, né? Ele, então, sem mais delongas, né, já apresentando e agradecendo em nome do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, nós agradecemos muito, professor Martin Coy, por você estar conosco nessa manhã, né, e nós, assim, de toda forma, gostaríamos que o professor ficasse bem à vontade, né? E assim, muito felizes mesmo. O professor Martin Coy é nosso parceiro, nosso conhecido há bastante tempo, principalmente do professor Ivo, né? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cristiane, pela introdução muito amável. E muito obrigado por esse convite de participar no seu seminário, que para mim é um grande prazer, mas também uma grande honra. Naturalmente, teria sido muito mais interessante e agradável de estarmos juntos agora em Blumenau e não nessa forma virtual. Mas, por outro lado, é uma possibilidade e eu estou feliz que conseguimos, pelo menos nessa forma, de trocar algumas ideias, né? Então, eu tenho uma apresentação da minha fala e eu vou tentar de realizar isso e estou lhes perguntando se vocês podem ver agora a minha apresentação. Funciona? Acho que demora um pouquinho, já deve entrar. Já está. Já? Ainda não. Não.
Acho que tem que entrar naquele quadradinho ali, do lado do microfone, tem um quadradinho com uma setinha. Já fiz mais uma vez. Vou tentar novamente. Talvez vou começar. Tem que procurar no computador, porque quando a gente entra no Teams pelo link, ele funciona um pouco diferente de quando a gente entra direto pela instalação do computador. Vamos ver. Uhum. Pelo aplicativo que já está instalado. Uhum. Agora dá para ver? Sim. Uhum. Bom. Funciona? Sim, só colocar no modo apresentação. Ótimo. Isso. Ótimo. Muito obrigada. Tudo bem. Então, vamos iniciar a minha contribuição ao seu seminário. Eu escolhi o título Configurações e Impactos Locais de Redes de Produção Globais, e o estudo de caso que eu queria apresentar para vocês é uma região do Brasil que muita gente certamente conhece, talvez alguns que não são de nacionalidade brasileira não conhecem pessoalmente, é o estado de Mato Grosso, que nesse contexto daquela temática tem uma posição emblemática nos últimos anos. Eu, pessoalmente, tenho uma relação de longa data com o estado de Mato Grosso. Eu iniciei os meus estudos sobre a frente pioneira sobre desenvolvimento regional no norte mato-grossense, se eu não me engano, em 87, quer dizer, são 33 anos em que eu tento acompanhar aquilo que acontece a nível do desenvolvimento local, regional, em que eu tento acompanhar os impactos, os efeitos de uma globalização bastante forte a nível local, regional. A minha última estadia naquela região de estudo era em fevereiro deste ano. Eu voltei no dia 13 de março de 2020, alguns dias antes do nosso primeiro lockdown aqui na Áustria. E então, quer dizer, mesmo sendo o ano de 2020 quase terminado, as lembranças, as impressões ainda são bastante frescas. O que eu quero apresentar para vocês agora nos próximos minutos, eu quero rapidamente mostrar, assim, um tipo flash, um pouco a questão da soja no Brasil e a política. Eu quero depois me estender um pouco nas questões conceituais que eu gostaria de discutir com vocês, principalmente a vinculação de duas abordagens teóricas que eu acho muito frutíferas para a análise dos efeitos locais, regionais de globalização, da globalização. Eu quero depois chegar no chamado complexo da soja, para depois ir ao estudo, vamos dizer, micro, o local, utilizando a cidade e a região de Sinop, no norte de Mato Grosso, para mostrar como a configuração do território do agronegócio causa a formação de a gente poderia utilizar expressões do David Harvey, causa um território neoliberal e quais as consequências. Vamos, então, para o pequeno parágrafo, quer dizer, o contexto. E quero utilizar para isso uma notícia do governo brasileiro, de algumas semanas atrás, avisando que o Brasil será o campeão mundial da soja em 2020 e 2021, esperando uma nova safra recorde, fazendo com que o Brasil seja o maior produtor de soja. Uma história de sucesso que, muitas vezes, tem as suas caras pessoais, que é, por exemplo, aqui, o antigo ministro de Agricultura, Blairo Maggi, migrante sulista que nasceu
no Rio Grande do Sul, que migrou com a família dele para o Mato Grosso, se tornou sojicultor agroindustrial, que chegou ao posto de governador do estado para dois mandatos, senador da República e ministro. Quer dizer, tem aparentemente nessas narrativas do sucesso uma força bem grande, assim, mostrando como esse avanço, essa dinâmica, esse dinamismo tem seus efeitos nas histórias, nas biografias pessoais. Mas também, a nível mais estrutural, nós podemos observar, e para isso eu utilizo um indicador, talvez, sim, bem específico, bem atual. Se a gente analisa as eleições presidenciais de 2018, e somente olhando nos resultados do primeiro turno, nós podemos ver um pouco quais os fundamentos do atual bolsonarismo que nós podemos observar no Brasil. Como todo mundo sabe, por uma parte, a bancada ruralista, e são, no contexto disso, as chamadas regiões de sucesso, as regiões do agronegócio, que são, ao mesmo tempo, territórios neoliberais, territórios globalizados. E o estado de Mato Grosso provavelmente é o modelo exatamente dessa situação, chegando, só para informação, na cidade de Sinop, que é o meu objeto de estudo, a porcentagem das eleições presidenciais no primeiro turno é em 72% para Bolsonaro em 2018. Então, eu acho que a gente tem que refletir, ter isso na memória, tem que refletir sobre isso um pouco também. Bom, eu quero agora, assim, mudando um pouco a perspectiva, quero chegar a algumas reflexões conceituais no que diz respeito à análise de efeitos locais, regionais de processos da globalização. Eu quero chamar a sua atenção, imagino que muitos dos presentes nessa palestra conhecem essa abordagem, quero chamar a sua atenção a uma abordagem que foi desenvolvida principalmente por representantes da chamada Manchester School of Environment and Development. Eles chamaram a abordagem que eles utilizam, a abordagem das Global Production Networks. Eles entendem essa abordagem das redes de produção globais como uma extensão da abordagem bastante econômica de analisar cadeias de valor global, e eles entendem a sua ideia das redes de produção globais como uma estrutura, uma forma heurística para justamente analisar a economia global e seus impactos locais e regionais. Tem três categorias fundamentais que eu acho que naquela abordagem que justamente fornecem perspectivas para a análise regional local dos efeitos da globalização, que são as categorias do valor, do poder e do enraizamento. E o que é importante, no meu ver, é que essa abordagem que origina de uma perspectiva principalmente econômica, abriu a perspectiva muito mais para outras dimensões social, institucional e política. Então, se a gente vai para, sem entrar em detalhes, para um modelo para análise dessas redes de produção global, eu quero enfatizar novamente as três categorias principais. A categoria do valor que além da questão da criação e da ampliação, quer dizer, do crescimento, chama a atenção também para a questão quem se apropria do valor criado, quer dizer, que também mostra já
a importância dos atores nesse sistema, nessas redes de produção global. A noção de poder, no entendimento de autores como Henderson, Coe, Dicken, Hess e outros, se refere a várias dimensões do poder, não somente ao poder, vamos dizer, da empresa ou do ator econômico em si, mas também do poder e das relações de poder no coletivo e também o poder institucional. A terceira categoria me parece principalmente interessante no que diz respeito à questão das consequências, dos efeitos locais regionais de processos de globalização, porque com o enraizamento, os autores vinculam dois aspectos. O enraizamento dentro da rede de produção global, por um lado, mas principalmente também o enraizamento em estruturas, em contextos territoriais. Uma segunda abordagem que eu quero enfatizar aqui, e que para os nossos estudos nos últimos anos sempre tinha uma importância fundamental, é a abordagem da ecologia política. A ecologia, a political ecology, que dá um valor fundamental à análise dos atores, das relações de poder, e que tem uma perspectiva espacial, principalmente através dos conflitos socioterritoriais e socioambientais, muito importante. E a ecologia política, como também a abordagem das redes de produção globais, tem uma abordagem, tem uma perspectiva, uma dimensão multiescalar, que também oferece a análise de relações de poder que explicam, por sua vez, processos de apropriação por diferentes atores e potenciais de conflito. Então, na combinação, de certa maneira, numa abordagem multiteórica, se a gente poderia dizer assim, eu acho que a combinação das ideias das redes de produção globais com a ecologia política é uma adição frutífera para poder chegar a uma geografia das desigualdades em uma perspectiva multiescalar, porque as ênfases que essa combinação oferece não somente a questão dos atores e suas relações de poder, mas também a questão entre o entrelaçamento, do entrelaçamento entre o local e o global, assim como também a possibilidade de entender melhor as condicionantes de vulnerabilidade ou resiliência regional. Vamos então agora para o próximo, vamos fazer um próximo passo, vamos dizer, para se aproximando ao exemplo empírico, o chamado complexo soja. Eu não vou me estender muito nessa tabela, porque imagino que vocês conhecem, naturalmente, a princípio, a situação, e eu quero só chamar a sua atenção a essas três linhas que mostram, em primeiro lugar, a situação do Brasil no que diz respeito à produção de soja no decorrer dos últimos 50 anos, que é uma aceleração vertiginosa da posição do Brasil entre os produtores mundiais, tendo, como disse a citação no início, tendo ultrapassado, aparentemente, nesses momentos, também os Estados Unidos, que até agora eram sempre o primeiro produtor mundial daquele produto. No que diz respeito às exportações, o Brasil já desde algum tempo se coloca em primeiro lugar. Uma informação que às vezes é muito importante para os meus colegas europeus, porque isso às vezes é um pouco esquecido,
Nós podemos também ver uma mudança tremenda no que diz respeito à situação dos importadores da soja. Hoje em dia, a China, de longe, domina o mercado mundial como importador de soja, uma situação que antes, sempre uma posição que antes, até o início desse século, principalmente, teve sempre a União Europeia. Hoje em dia, a União Europeia já foi ultrapassada de longe pela China. Bom, e se nós continuamos, se nós descemos a um outro nível, vamos dizer, das regiões de produção, nós podemos ver, se limitando a nossa observação somente a um período de quase 20 anos, como um estado brasileiro, o estado de Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, percorreu um período assim extremamente dinâmico de expansão, não somente das áreas cultivadas, como príncipe, que foram triplicadas, mais ou menos, num período de 20 anos, como também numa multiplicação da sua produção, quintuplicado, se não estou esquecendo a palavra, no mesmo período da produção. Então, tudo isso, à primeira vista, naturalmente, é justamente uma história de sucesso. Mas essa história do sucesso, né, é naturalmente uma história de sucesso sob o comando de uma certa forma de produção, sob o comando de um certo sistema de produção e sob o comando de uma perspectiva dominada pela ideia dos mercados globais, do livre comércio, etc. Então, qual é? Por isso eu chamo essa transparência sob o controle do agronegócio. Bom, isso tem, em primeiro lugar, tem a ver com uma tendência que nós podemos observar na maioria dos países sul-americanos nos últimos 20 anos, uma tendência da reprimarização que muitos outros países estão vivendo na base da extração dos recursos minerais, os países Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, em parte, e ultimamente Uruguai, veem essa tendência da reprimarização na base do agroextrativismo, e aí a soja tem uma posição fundamental. Tudo isso, essa incorporação em cadeias de valor globalizadas, muda naturalmente também o comportamento dos atores, tem novas necessidades e causa principalmente uma modificação das constelações de atores na escala regional local, com a aparência e a estabilização de, por exemplo, empresas transnacionais, como os 5 empresas aqui mencionadas. E tudo isso causa, como eu quero mostrar para você na frente, causa uma reconfiguração do rural, por um lado, e o reposicionamento da cidade, que eu vou depois chamar como cidade do agronegócio, por outro lado. Bom, nós vamos agora para o Mato Grosso, e isso só vou mencionar para aqueles colegas que talvez não conhecem bem a situação. Então, o Mato Grosso, até poucos anos atrás, era uma das regiões mais periféricas do Brasil, e eu me lembro quando eu contei para os meus colegas de São Paulo que eu vou para Cuiabá, eles me perguntaram, mas por que você vai para Cuiabá? É tão longe, é uma cidade tão quente, é terrível, porque você faz... Bom, eu acho que isso mostra um pouco a percepção daqueles interiores brasileiros durante muito tempo, e o Mato Grosso é um bom exemplo disso. Mas, mesmo assim, a periferia, cada vez mais, é incorporada, assim,
firmemente e fortemente a globalização. A periferia tendo sido, durante muito tempo, uma parte das frentes pioneiras no Brasil, na história do deslocamento das frentes pioneiras do sul do Brasil para o centro-oeste da Amazônia, mas eu aqui, nesse momento, não vou me estender sobre esse fenômeno tão importante para as áreas rurais e o desenvolvimento regional do Brasil. Vamos mais para essa região, e vocês veem aqui o estado de Mato Grosso e o sul do Pará, o estado vizinho, e nós podemos dizer que até os anos 90, nós podemos observar em algumas áreas, principalmente aqui nesse corredor da rodovia Cuiabá-Santarém, o estabelecimento de cidades pioneiras, a formação de um sistema agroindustrial regional na base da soja, que é incorporado à cadeia de valor globalizado, e o surgimento de algumas cidades pioneiras. Se a gente observa hoje essa situação, nós podemos ver que a consolidação, que as redes de produção global da soja se consolidaram a nível regional e estão expandindo cada vez mais, vinculado com reivindicações logísticas, principalmente no que diz respeito aos sistemas de transporte, uma pressão fundiária, uma expansão para o norte cada vez maior, o que causa naturalmente um dos maiores conflitos socioambientais que naturalmente tem a ver muito com as políticas para a Amazônia do atual governo Bolsonaro, como todos vocês sabem. Então, nós podemos, e não vou depois falar muito sobre isso, mas nós podemos naturalmente observar uma série de dilemas e os custos socioambientais daquela expansão do complexo soja em Mato Grosso. Um primeiro fenômeno é que a rede de produção global da soja se baseia na grande propriedade, no que diz respeito à terra, tecnologia, necessidade de capital, etc. Isso tem, por consequência, o fenômeno concomitante é que o pequeno produtor não tem nenhuma condição de competir com essa situação. Então, a rede de produção global da soja tem uma lógica inerente de expulsão de exclusividade para a grande produção. A expansão do complexo soja causou a transformação fundamental e, em grande parte, uma destruição do bioma cerrado, um dos grandes dramas socioambientais, ao meu ver, do país, do Brasil, e que, por incrível que pareça, não foi comentado durante muito tempo na opinião pública, nas discussões mesmo ambientalistas. O complexo soja, hoje em dia, recebe talvez mais atenção também a nível internacional, porque ele tende a invadir também as florestas amazônicas com a tendência de expansão, e ele é cada vez mais, direta ou indiretamente, um fator importante no desmatamento das florestas tropicais, e ele tem, por isso, naturalmente, uma dimensão global, não somente a nível econômico, como também a nível ambiental, pensando nas grandes questões das mudanças, dos câmbios globais. O que, ao meu ver, o que é fundamental nesse sentido é que a relação societal com a natureza, que é inerente, o que acompanha as redes de produção globais da soja, são orientadas para a exploração da natureza, utilizando a natureza principalmente como fator de produção. Eles não têm assim uma orientação no sentido de uma coevolução, quer dizer, de respeitar as capacidades de suporte e para regeneração, etc. Isso é importante
isso é importante para entender, porque isso naturalmente tem a ver muito com a possibilidade ou não possibilidade de alternativas que existem no momento. Bom, vamos para a minha última parte, que é a parte micro, de tentar mostrar para vocês como, no caso bem concreto de uma região e uma cidade, a cidade de Sinop, uma cidade de hoje mais ou menos 150 mil habitantes, que nasceu nos anos 70 no processo de colonização por empresas privadas de colonização no norte de Mato Grosso. Então, quero mostrar para vocês agora como naquela região se configura um território na base do agronegócio. Sinop nasceu, como disse agora, nos anos 70, através da colonização privada de uma empresa do Paraná, e toda o espírito, toda a ideia da colonização particular no Mato Grosso, na base de certa maneira, copiando o sistema de colonização de muitas regiões do sul do Brasil, era de oferecer uma suposta alternativa à reforma agrária, uma alternativa empresarial, e todos nós sabemos que isso era um dos grandes erros, um dos grandes fracassos da política agrária desencadeada pelos militares nos anos 70. Bom, na memória coletiva da região, isso é o início do desenvolvimento, que naturalmente é uma perspectiva bem errada, porque nessa memória coletiva, nessa narrativa da história regional, se esquece que através da implementação das infraestruturas, principalmente a construção das estradas, a população originária, quer dizer, os grupos indígenas, foram quase dizimadas e quase extintas ou deslocadas para o Parque do Xingu e desapareceram dessa maneira da memória coletiva regional, que é um ponto que tem que ser lembrado também. Bom, Sinop percorreu várias fases assim, no seu caminho do chamado desenvolvimento econômico, social, territorial. Passou principalmente uma fase extrativista nos anos 80, depois de uma fase de produção de café de pequenos produtores, se baseando principalmente na extração da madeira. E Sinop virou um dos centros brasileiros de extração da madeira nos anos 80, quando eu fiz os meus levantamentos sobre essa situação, teve somente na cidade de Sinop 250 serrarias, com mais ou menos 10 mil pessoas empregadas naquele setor bastante, vamos dizer, brutal de extração de recursos. E a fase atual, que se inicia final da década de 80, início dos anos 90, é uma fase em que a região é submetida à expansão acelerada do complexo soja das regiões de Cerrado para aquela região de Cerradão, aonde agora o agronegócio ocupa cada vez mais todo o espaço aonde os farmers, uma população de farmers, não de camponeses, ocupa o espaço rural, substitui, de certa maneira, o campesinato, e aonde o espaço rural é transformado gradativamente em uma mera máquina de produção, e aonde também as cidades têm uma nova perspectiva que eu vou mostrar para você logo em seguida. Eu não vou entrar em todos os detalhes nesse gráfico. Nós, vamos dizer, acumulamos todos os aspectos, consequências socioterritoriais das 4, vamos dizer, grandes ciclos econômicos que a gente pode observar
naquela região de Sinop, começando com uma reprodução da economia de origem dos migrantes, principalmente paranaenses, da região norte do Paraná, que tentaram reintroduzir a cultura do café naqueles cantos de Mato Grosso, com pouco sucesso. Eles depois foram para uma segunda... Muita gente tinha que vender as terras depois do fracasso do período do café. Eles entraram numa segunda fase dominada pela empresa de colonização, baseando-se na cultura da mandioca para uma usina de álcool bastante apoiada pelos governos militares, para depois, então, entrar nessa longa fase, na década de 80, 90, até os anos 2000, da extração da madeira, para chegar agora na fase da dominância ou da subordinação ou da integração no complexo soja e do avanço da rede de produção global da soja. E essa rede global, rede de produção global da soja, tem uma organização, uma estrutura bem mais complexa e bem mais diversificada do que as atividades anteriores. Não vou lhe dar todos os detalhes aqui, mas nós temos não somente a cadeia produtiva da soja, nós temos todos os aspectos assim de serviços diretos e indiretos e todos os aspectos institucionais e, naturalmente, de poder que nós temos que observar. Nas nossas pesquisas recentes, e agora espero que vocês não levam um susto com esse gráfico, nós tentamos justamente de construir, através dos nossos estudos empíricos, das nossas entrevistas com atores, nós tentamos de construir, vamos dizer assim, e visualizar o que eu chamaria uma arena dos atores na rede de produção global da soja, naquela cidade de Sinop. Bom, isso é um gráfico que foi publicado algumas semanas atrás numa revista alemã. Eu estou iniciando a tradução e nós vamos daqui a pouco espero que nós podemos publicar isso numa revista brasileira daqui a pouco. Mas vocês podem ver, sem entrar em detalhes, que essa rede de produção global da soja, somente tomando esse nível local de Sinop, tem uma diversificação, uma ramificação enorme, desde o setor dos insumos e implementos, passando pela produção, indo para a armazenagem, processamento e integrando, naturalmente, tudo que pode ser chamado de condições gerais para o funcionamento dessa rede de produção global a nível local. E um desafio que nós tentamos também integrar nas nossas pesquisas é de vincular, conforme a ideia da abordagem da rede de produção global e conforme a ideia da ecologia política, nós queremos vincular esse universo dos atores da rede de produção global com as estruturas de controle e poder. Então, utilizando os conceitos de controle externo e controle local e com o poder e a impotência dos atores. É complicado isso, mas eu acho que é muito válido para entender melhor como a situação local e como os processos locais são organizados. E tudo isso tem, naturalmente, muito a ver com as narrativas do sucesso daquelas regiões e, vamos dizer, o poder do discurso do sucesso que caracteriza esses territórios neoliberais que se produziram aí nas últimas décadas. E um fenômeno fundamental é a reprodução do mito da frente pioneira,
baseando-se no empreendedorismo, nas possibilidades ilimitadas da fronteira, etc. Um aspecto importantíssimo é a autolegitimação do agronegócio, reproduzindo sempre o recurso de contribuição para a alimentação do mundo, mas sem colocando em questão, vamos dizer, o sistema alimentar que é fornecido, que é mantido através do agronegócio. E uma coisa que nesses discursos, nessas narrativas de sucesso, ninguém coloca em questão é, vamos dizer, o entendimento de desenvolvimento regional como modernização e crescimento econômico, que é muito forte e que é importante de entender para entender melhor como essas regiões, qual é a tendência que existe nessas regiões. O contraponto a isso é que justamente desapareceu dos discursos dominantes, das narrativas locais regionais, a situação das vítimas da Frente Pioneira, é a questão ambiental e de sustentabilidade, que é visto muito mais como um perturbador do que como um objetivo, como um objetivo normativo do desenvolvimento. Quais são, nesses contextos, as estratégias de expansão do agronegócio? O agronegócio se baseia na questão da escala, e ele precisa, então, estratégias nesse pensamento fundado em crescimento, em dinâmica, em sucesso econômico, em expansão da atividade, e tem uma série de estratégias que a gente pode observar que têm efeitos fundamentais a nível regional, tendo em vista, por exemplo, a tendência de transformação de pastagens em lavouras, na tendência de aumentar o nível de arrendamento e de compra, naturalmente a expansão territorial em outras áreas chamadas pioneiras, o sul do Pará, a região Mato Piba, que muitos de vocês naturalmente conhecem, e também na questão da diversificação das estratégias empresariais. Tudo isso, naturalmente, tem também efeitos fundamentais na transformação das relações entre campo e cidade. Como eu já mencionei, a expansão da soja leva a um deslocamento cada vez maior de pequenos produtores. A área rural se torna cada vez mais numa máquina de produção e o esvaziamento das áreas rurais leva também a uma perda de infraestrutura, principalmente no campo. Então, a vida no campo torna-se cada vez menos atrativa e perde importância em comparação com a cidade. E econômica e politicamente, a cidade está cada vez mais se tornando como o nó principal na rede de produção global, devido à sua função de comando e controle. E isso eu quero mostrar para vocês, baseando-me num pequeno trabalho empírico que nós fizemos 2 anos atrás, onde nós confrontamos mais ou menos 100 entrevistados com vários posicionamentos, e nós pedimos de concordar ou discordar nesses posicionamentos. Eu quero só chamar a sua atenção a 3 desses posicionamentos. O primeiro, o agronegócio é cada vez mais o fator dominante no espaço rural de Sinop e região. Vocês veem uma concordância de mais de quase 90% no que diz respeito a esse posicionamento. Um segundo posicionamento também recebeu uma grande aceitação pelos entrevistados, que o espaço rural de Sinop e região é cada vez mais uma máquina de produção de commodities e muito menos um espaço de vida de camponeses. E a terceira é que Sinop pode ser considerado hoje
quase um exemplo típico de uma cidade do agronegócio. E o que significa isso, uma cidade, de ser uma cidade de agronegócio, no meu ver? E aqui eu enfatizo, vamos dizer, um lado da medalha, o lado do agronegócio. E, nesse sentido, a cidade do agronegócio significa a central de comando da rede de produção global. Aí se circula aquilo que caracteriza a rede de produção global, é, de certa maneira, uma plataforma giratória entre o local e o global, que naturalmente causa também uma série de vulnerabilidades em situações de crise. Nós não estamos nisso no momento, e por isso a narrativa do sucesso é tão forte nos últimos anos. Existem numerosos acoplamentos entre a produção da soja e a economia urbana, e muito mais do que nos ciclos anteriores, e por isso, na avaliação das pessoas, o agronegócio tem muito mais efeitos no que diz respeito à economia urbana do que os ciclos anteriores. A cidade de Sinop se torna em uma cidade dos farmers, dos sojicultores, que, na sua maioria, têm as suas residências na cidade e não no campo. E isso causa, de certa maneira, por um lado, uma ruralização do urbano, porque a presença dos sojicultores na cidade se mostra nas suas influências social, cultural, política e econômica, naturalmente, mas, por outro lado, também causa uma urbanização do rural, vamos dizer, transferindo os valores urbanos para o mundo rural, que é também um aspecto de uma nova ruralidade naquelas regiões. Só mostrando mais duas transparências, depois eu vou chegar no fim. Isso também é um exemplo bem geográfico. Bom, sou geógrafo, então geógrafos gostam muito de fazer mapeamentos, e esse mapeamento, vamos dizer, do eixo central na cidade, no perímetro urbano de Sinop, da rodovia BR-163, local de comércio por local de comércio, e assim mostrando aqui todos aqueles comércios, atividades que têm a ver com todos diretamente com o agronegócio, mostra como essa rodovia, como esse eixo central virou a vitrine, de certa maneira, da rede de produção global, e que substituiu a antiga presença das serrarias, onde nós temos ainda algumas poucas representantes que foram substituídas, vamos dizer assim, pelos silos das grandes transnacionais, sendo agora as catedrais econômicas, vamos dizer assim, das cidades do agronegócio. E olhando para a cidade em si, principalmente para a situação socioespacial da cidade, nós vemos, por um lado, naturalmente, aquela história do sucesso em que eu me concentrei nessa fala agora, que é aquele eixo do agronegócio que eu mostrei para vocês, que são os 5 condomínios fechados, bastante grandes, que existem naquela cidade provinciana de Sinop, e que são o grande objeto do mercado imobiliário. Mas, por outro lado, nós temos, logicamente, também a cidade informal, que abrange certamente a maioria da população, mas que fica, vamos dizer, na escuridão antes daquela narrativa, antes daqueles símbolos do sucesso da cidade do agronegócio. Então, a cidade do agronegócio, assim, visto como uma vitrine da rede global de produção. E, por um lado, tentando diferenciar um pouco as suas funções, uma cidade de intercâmbios, tendo em vista essa função de central de comando, de plataforma giratória, etc. Ela é, por outro lado,
através das narrativas, né, uma cidade do sucesso em que o discurso ganha cada vez mais poder, defendendo a ideia que aquelas regiões são as regiões que deram certos, que mostram o caminho, o que naturalmente é muito questionável. Uma terceira dimensão sociocultural, ao meu ver, é aquilo que eu chamaria, que eu vincularia com a cidade do agronegócio, sendo uma cidade híbrida, de certa maneira, onde o rural e o urbano se mesclam, se misturam, de certa maneira. E a quarta dimensão, e aí a gente faz um grande ponto de interrogação, é a questão se, pensando nas ideias de onde saem, vamos dizer, as inovações sociais, a questão se a cidade, se ela pode também ser, ou se ela será, no futuro, ou já na presença, uma cidade de transformações, tentando mostrar para aquelas regiões quais podem ser os potenciais para uma transformação socioambiental, que naturalmente é uma questão fundamental para o futuro dessas regiões. Com isso, eu gostaria de terminar a minha fala. Não sei se consegui mostrar para vocês algumas das minhas ideias sobre o assunto, e, naturalmente, só é uma pequena parte daquilo que nós fizemos nas nossas pesquisas, e eu faço um pouco de autopropaganda, chamando a sua atenção a um livro que nós publicamos recentemente com colegas mato-grossenses, sobre justamente aquela situação no Mato Grosso, utilizando os dois eixos da Cuiabá-Santarém e da BR-158, Barra do Garças, Redenção, no Pará. Esse livro é à disposição, gratuito, na editora do EABS. Quem tivesse interesse em aprofundar um pouco mais essa temática, por favor, consultem essa obra recente. Eu agradeço a sua atenção e estou à sua disposição no que diz respeito a perguntas eventuais. Eu acho que você... não... Pode falar. Não está certo. Eu não escutei. Sim, é que eu estava com o microfone fechado, acabei de abrir, então. Muito obrigada, professor, pela sua brilhante exposição, né? O que nos dá um exemplo concreto do que foi falado nas duas anteriores conferências, né? Do professor Clélio Campolina e da professora Ana Cecília Ditterstein, porque fica realmente muito claro, né? Claro que as pessoas agora veem mais detalhes, né, com essas suas pesquisas, né? E o que foi comentado, né, desde o professor Clélio, da ascensão da China, né, dessa questão da financiarização desses projetos internacionais, né, a maximização das desigualdades sociais, né, a questão rural-urbana, né, então, e na professora Ana Cecília, foi visto, assim, como criar essa esperança, né, que esperanças nós temos agora, né, a partir desse contexto todo de como criar projetos sociais inclusivos, né? É realmente um cenário preocupante, né? Principalmente porque se a agricultura é uma das áreas que mais usa água, né? E se essa expansão da agricultura vai para a Amazônia, da onde ela vai? Bom, isso é problema dela, né? Que seria até melhor se não tivesse tanto para eles, né? Só que o impacto é global, né?
Eu posso fazer um pequeno comentário? Se não tivesse tanta água, seria melhor para nós, mas do ponto de vista de diminuir esse avanço, mas a questão é global, né? Por gentileza. Olha, só uma pequena complementação. Nas nossas pesquisas nos últimos 2 anos, um objetivo para nós era sempre de tentar, vamos dizer, identificar, a nível da cidade e região de Sinop, iniciativas inovadoras a nível social, socioterritorial. A nossa ideia era, continua sendo, não pode ser que num mundo que é tão dominado por uma rede global de produção tão forte, tão, vamos dizer, tão poderoso, que não tenha alternativas, que não tenha iniciativas que tenham outro objetivo. Então, a nossa pesquisa foi um pouco centrada na ideia aonde existem aqueles potenciais de transformação socioambiental, aonde existem iniciativas inovadoras, iniciativas de inovação social. E bom, nós conseguimos localizar e identificar uma série de iniciativas. Bom, eu acho que um incubador, de certa maneira, bastante importante são as universidades locais. Nós temos somente na cidade de Sinop 4 universidades. 2 universidades particulares e 2 universidades públicas, a estadual, Unemat, e um campus da Federal, da UFMT. Bom, o ponto forte daquelas universidades, naturalmente, os cursos de agronomia, de agroeconomia, etc. Quer dizer, de certa maneira, também o suporte àquele é também uma questão importante, como também o mundo acadêmico, naturalmente, apoia, de certa maneira. Mas, por outro lado, tem também, dentro das universidades, uma série de atividades inovadoras. Por exemplo, tem uma temática que preocupa, de certa maneira. Bom, para fazer isso muito simples, de onde vem o tomate que você compra em Sinop? Ele vem de São Paulo. Tá? Ele continua vindo de São Paulo. Então, de onde, como se formaliza, como se constrói uma rede local de produção de alimentos? Porque não existe algo como uma soberania alimentar naquela região. Então, quer dizer, que naturalmente deveria se basear no apoio aos pequenos produtores, aos assentados que existem, aos remanescentes dos pequenos produtores. Então, tem iniciativas a nível local também de pensar mais na questão urbana, etc., etc. Mas, isso, eu ouço de fazer essa observação, mas a minha impressão é que nos últimos 2 anos, essas iniciativas que sempre continuam sendo nichos, que continuam sendo assim, iniciativas pequenas, promissoras, mais pequenas, mas a tendência política, vamos dizer, maior, naturalmente não é num sentido, não vai num sentido que poderia abrir o caminho para que esses nichos entrem, vamos dizer, através de uma janela de oportunidades no regime dominante. Não é isso. Então, quer dizer, a história do sucesso daquelas regiões que se baseia no discurso defendido pelo governo federal atual é muito, muito forte. E isso é algo que realmente também, eu vou dizer isso francamente, assusta um pouco também no que diz respeito às grandes questões socioambientais, que naturalmente tem uma vinculação direta com a proliferação e o fortalecimento da rede global de produção da soja.
Muito obrigada, professor. Bem importante essa colocação, nos deixa mais esperançosos, né? Então, eu vou abrir para as perguntas, né? Já tem a Mabel e a Maricela inscritas. Por gentileza, Mabel, o microfone é seu. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la conferencia, felicitaciones. La verdad, con muchísimos datos. Me interesaría saber, especialmente, si has estudiado o si has pensado la influencia política y en la democracia de estos procesos de dominación de los horticultores, de urbanización de lo rural, de influencia de los actores rurales. El conjunto de narrativas que comentaste son parte de un discurso hegemónico, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué peso, qué es lo que piensas que sucederá, en qué situación estamos realmente en cuanto al futuro político y democrático de nuestros países? Muito obrigado pela pergunta, porque eu acho que é uma pergunta fundamental, que nós podemos observar, como mencionei no início, se a gente, facilitando muito e simplificando muito, a gente pode observar, principalmente a nível da política nacional, durante as últimas décadas, a formação das grandes bancadas, assim, transversais, que ultrapassam os níveis dos partidos na Câmara dos Deputados e no Senado brasileiro. Então, você tem principalmente três grandes bancadas, que é a bancada da Bíblia, a chamada bancada da Bíblia, dos neopentecostais, etc., a bancada da bala e a bancada ruralista. E, sem dúvida nenhuma, a gente pode observar como aquela bancada ruralista, já nos últimos governos do PT, principalmente no governo Dilma, ocupou, através da Cátia Abreu, uma posição muito forte de comando das políticas para o rural e para o setor agrícola, que naturalmente se fortaleceu ainda muito mais sob o governo Temer, com o ministro Blairo Maggi, quer dizer, aquele rei da soja, e que ainda se fortaleceu mais no governo Bolsonaro, com a ministra Tereza, que tem também, como muita gente deve saber, a conotação da musa do veneno, quer dizer, que uma ligação muito forte com o agronegócio. E eu acho que, a nível nacional, essa ligação é bem clara. A nível regional, você pode também observar, principalmente no estado de Mato Grosso, uma transformação muito interessante. Até os anos 60, 70, 80, as elites tradicionais na política regional mato-grossense eram as elites tradicionais da cidade de Cuiabá. Quer dizer, daquela cidade de uma história de 250 anos de idade, que vem do garimpo de ouro no início do século XVIII, etc., etc. Então, teve o processo de imigração para o norte de Mato Grosso, dos sulistas, que formaram essa região de colonização, que trouxeram a agricultura modernizada, mas, no início, eles não eram no comando político. Eles eram, de certa maneira, subordinados àqueles elites tradicionais mato-grossenses. E isso causou, vamos dizer, um conflito bastante forte. Eu me lembro dos finais dos anos 80, onde teve justamente um movimento muito forte dos sulistas lutando para a ocupação da liderança política, no sentido de dizer, bom, é um novo Mato Grosso que se forma, e esse novo Mato Grosso tem que ter o comando. E isso é o que aconteceu. E, quer dizer, essa vinculação da política com os interesses econômicos do agronegócio é bem óbvio. E tem mais um fenômeno muito interessante, que é
profissionalização, vamos dizer assim, das representações do agronegócio. Isso é observável em Mato Grosso através da Associação dos Sojicultores, dos produtores de soja e milho, que é chamada AproSoja. E essa instituição é uma instituição altamente profissional, que, assim, não somente defende, mas que incorpora todo o discurso das necessidades econômicas do agronegócio, que é a questão logística, que é a importância dos portos no Arco Norte, quer dizer, na Amazônia, para escoamento da soja, etc., que implanta esse discurso na política e no discurso político. E isso, quer dizer, isso se transpõe até o nível local dos municípios na questão, sem dúvida nenhuma. Então, por isso, só posso concordar com a sua observação. Gracias. Muito obrigada, professor Martin. Nós vamos ter que dar continuidade com a adiantado da hora. Por gentileza, Maricela. Bom dia a todo mundo. Bom dia, professor. Me parece que tem 3 pontos que são muito importantes na sua palestra, 2 que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, mas o primeiro, eu acho que fica muito evidente a transnacionalização do território nessa região, não? No sentido que você tem atores nacionais cujos centros de decisão são externos, o que já nos coloca, em termos de dependência, um novo fenômeno, como você já bem mencionava. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, porque nós vamos ter um país cuja estratégia de crescimento é o agronegócio e que está submetido aos humores das cadeias globais de valor, dos quais nós estamos, então, perdendo absolutamente qualquer possibilidade de soberania. Acho que isso é uma reflexão que fica muito clara a partir da sua exposição. Uma segunda reflexão diz respeito a agronegócio financiarização, isto é, a valorização fundiária, o preço da terra, que é um fenômeno que já se observa fortemente, que acredito que também se observa nessa região, onde os ativos financeiros, chama-se terra agricultável, já tem, obviamente, todo um desencadeamento em relação à financiarização da terra, ela como ativo. Então, acho que seria interessante, talvez, rapidamente, colocar sua percepção a respeito. E uma terceira questão que me parece também, e aí vem os land companies, não? Que nós vemos já no Matupiva crescendo a uma velocidade incrível, não? Alguns, inclusive, de origem argentina. Eu não sei como seja na região que você agora está estudando. E uma outra coisa que me parece muito forte, que vai contra a narrativa de sucesso do agronegócio que você colocava, são precisamente como que se territorializa essa narrativa que não é de sucesso? Nas próprias cidades. Acho que a cidade, você está mencionando cidades sem infância, ou seja, aquelas cidades que foram formadas, nasceram e já se tornaram adultas, mas não passaram por um processo de aparelhamento social. Então, posto de saúde, escola, creche, parque, não? Parece quando você vê essas cidades, e você colocou bem nas ruas, o que tem na cidade, na rua principal, são serviços para o agronegócio. Não? Me parece, pelo que eu vi aí no seu mapa. Então, me parece que explorar melhor o que é essa cidade sem infância, o que significa socialmente, qual é o papel da cidade, que não era o papel da cidade, como você mencionou, de 30 anos atrás, ela tem outras configurações e expressa novos fenômenos. Então, acho interessante ver, por exemplo, como a infraestrutura, quando a gente vê como tem que ser escoada a soja, a infraestrutura que poderia ser infraestrutura social é uma infraestrutura de logística. Ou seja, o orçamento público tem um novo direcionamento muito claro, não? Quando a gente vê as políticas de desenvolvimento regional.
A política de desenvolvimento regional, a maior parte do seu orçamento vai para a infraestrutura, que é para o agronegócio, para o escoamento do agronegócio. Não? Então, acho que também seria um tema interessante. Mas gostei muito dessa palestra, agradeço assim, todo o que você nos brindou. Obrigada. Eu que agradeço as suas perguntas, que, para dizer a verdade, seriam, sem problema nenhum, base de várias outras palestras. Então, vai ser complicado de realmente dar conta a elas. Bom, eu vou talvez começar com... Bom, vou fazer isso na ordem da sua questão. Eu concordo absolutamente com a tendência da transnacionalização através do aparecimento de novos atores, que são, por exemplo, as empresas transnacionais, principalmente os grandes traders. Aí nós temos também um fenômeno interessante, que é bastante recente, que é, bom, originalmente eram principalmente os dos Estados Unidos, Cargill, Bunge, etc., e da Europa. E agora nós temos também os primeiros traders grandes da China, que é principalmente a companhia COFCO, que tem uma estratégia de agir bastante diferente dos outros. Mas olhando melhor, bom, isso naturalmente é, vamos dizer, uma perspectiva um pouco, vamos dizer, grosseira, assim. Olhando melhor, nós vemos naturalmente, e isso faz com que essas redes de produção globais são tão complicadas, porque nós temos uma série de subcontratos. Nós temos, por exemplo, o sojicultor, porque um grande capital dos grandes traders é a capacidade de armazenamento deles. Quer dizer, eles podem armazenar milhões de toneladas e podem, naturalmente, através dessa capacidade, utilizar assim as oscilações de mercado, etc. Mas nós temos uma série de subcontratores desses grandes transnacionais. Então, por isso que isso era um pouco o nosso objetivo. E, a princípio, você pode dizer, mas é muito simples de ver os atores no sistema local como esse. Mas é extremamente complicado. Talvez eu sou tão ingênuo, por isso que acho complicado, mas é extremamente complicado de entender melhor as relações dentro daquela rede localizada, né? Através dessas várias figuras que, em parte, dependem dos transnacionais, em parte, aproveitam das mesmas estratégias, mas tentam de se inserir no mesmo mercado. Assim, quer dizer, e tem também, naturalmente, as estratégias dos sojicultores. Alguns não trabalham com os grandes traders transnacionais, porque eles não gostam das formas de negócio, do negócio barter deles, etc., etc. Tem uma série de questões bem complicadas nesse sentido. No que diz respeito à financiarização, é algo que, naturalmente, é bem observável, vamos dizer, a nível, vamos dizer, mais global da sojicultura na América do Sul em total. Um fenômeno que eu achei muito interessante, comparando um pouco a situação argentina com a situação brasileira. Na Argentina, nós temos uma forma muito clara dessa financiarização, que são os chamados pools de siembra. Quer dizer, uma forma de anonimização do investimento no agronegócio. Né? Isso, pelo menos em Mato Grosso, é pouco comum. Quer dizer, é incrível. Eu, até hoje, não entendo bem por que existem, naturalmente, investimentos atrás, investimentos atrás das pessoas testa de ferro, de certa maneira, que estão em loco. Mas a figura daquela, por exemplo, daqueles pools de siembra, que seria, vamos dizer, talvez a forma extrema da financiarização do negócio, porque esses pools de siembra, de um dia para hoje, naturalmente, podem reorientar os seus investimentos e, assim, abandonar em tempos de, vamos dizer, de oscilação negativa do negócio. Então, é outra coisa. Achei muito interessante as suas observações sobre a função da cidade e das cidades sem infância e da questão como a cidade, se ela consegue, bom, uma questão que também para nós
no nosso espírito de pesquisa é muito importante, é a questão como se cria um tipo de identidade. Quer dizer, a nossa questão é, muitas vezes, o que é a identidade daquelas cidades de Sinop. Então, bom, aí também tem, naturalmente, um fenômeno importantíssimo que é um pouco diferente de algumas regiões na Argentina, por exemplo, onde nós temos tanta vinculação da soja com a migração, quer dizer, se a gente vai para o Chaco, etc., é um pouco diferente, mas aí sim, nessas regiões são regiões imigrantes. Tá. Então, a gente se interessa como surge algo como uma identidade local e em que se baseia essa identidade. Será que ela se baseia no agro? Será que ela se baseia em outras coisas? Qual é a posição, por exemplo, vamos dizer, da natureza? Quer dizer, como se constrói a natureza local e como isso... isso é muito interessante e aí talvez é uma forma como talvez essas cidades sem infância tentam de recuperar isso e tentam de, vamos dizer, construir a sua e tentam de achar a sua posição, então, no contexto. E é lógico, é muito complicado sob a dominância desse setor. Por outro lado, nós temos também que ver que esse setor, assim, tão rico em dinheiro, naturalmente gira muito dinheiro na cidade. E a cidade, hoje em dia, em alguns serviços, Sinop especificamente, em algumas áreas, setor de saúde, setor de educação, comércio, é uma vitrine, de certa maneira, desse sucesso. Pelo menos para aqueles que têm o poder aquisitivo de acompanhar isso. Aí sim. Mas, mesmo assim, também se você conversa com representantes da sociedade local, se você conversa com eles, o que domina aqui na cidade, se diz um ponto, essa cidade é dominada pela tentativa de ganhar dinheiro. Quer dizer, isso é algo que foi muito pertinente. Outro aspecto que foi muitas vezes mencionado é a questão das igrejas. Quer dizer, a igreja como um dos poucos locais que, não só da Igreja Católica, mas também dela, que tem uma aliança bastante forte com aqueles grupos dominantes, mas principalmente das igrejas pentecostais, etc., que parece algum elemento de afeto que nessas cidades talvez não seja tão presente até o momento. Bom, não sei se consegui, pelo menos, dar algumas ideias no sentido da sua pergunta, mas as suas 3 perguntas são extremamente importantes e vale a pena de considerar elas. Posso? Sim, professor Carlos, por gentileza, professor Carlos. Nosso tempo já está adiantado, mas temos que deixar mais pessoas interagirem. Muito obrigada. Bom dia. Perdão, ¿puedo hacer una pregunta? Eu queria, antes de mais, parabenizar o professor conferencista e queria colocar-lhe a seguinte questão. Se é certo que há uma aliança, um bloco cada vez mais forte entre o latifundismo, a burguesia compradora que compra e vende e a financeira, e que foi ajudada ao longo deste tempo por vários aliados, os mídia, a justiça, a igreja e as igrejas pentecostais, penso que para compreender e explicar o fenómeno do governo Bolsonaro com 57 milhões de pessoas, não são só as classes intermédias e as elites que votaram neste senhor. Portanto, a minha pergunta é, não haverá aqui as classes de apoio, justamente no quadro de uma racionalidade afetiva de que falava Max Weber e da sua prisão a estas narrativas evangélicas e outras, obviamente, dando conta de que o Brasil está pleno de pessoas crentes, no sentido de crédulas
neste sistema, digamos, da civilização mediática. E o Hermínio Martins digamos, um sociólogo português que faleceu e que falava muito do experimento humano em que as pessoas são, através da internet, são crédulas. O WhatsApp foi, de facto, um instrumento fundamental. A minha pergunta é como fazer uma viragem deste bloco de apoio, porque há um grande bloco de apoio destas forças, desta aliança, deste bloco do latifundismo e da burguesia compradora financeira. Como fazê-lo, professor? Bom, a pergunta sua é muito pertinente, mas se eu soubesse a resposta, viu? Então, eu não sei a resposta. Eu acho que isso que o senhor coloca é uma das grandes perguntas, é uma das grandes questões que não dá bem para entender, porque, por exemplo, voltando eu me lembro de uma situação muito interessante. Uns 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos naquela cidade de Sinop um evento, ainda na última fase do governo Dilma, um evento também falando sobre a cidade, e nós tivemos como convidados vários representantes, altos representantes da administração Dilma. Por exemplo, o então presidente do ICMBio, que é a instituição brasileira de áreas protegidas, não é? Aquele presidente do ICMBio é originário de Sinop, era um cidadão de Sinop. Então, é um amigo meu, e nós visitamos para convidar as pessoas, várias instituições, sindicato rural, outras entidades públicas da sociedade civil, e sempre entramos num discurso muito estranho, que era esse discurso das organizações, como do sindicato, totalmente contrários àquele governo da esquerda, não é? E o presidente do ICMBio mencionando com muita certeza que ele não entende porque o agronegócio é tão contra, porque o governo Dilma e também, em parte, o Lula já fizeram tanto em pró do agronegócio, quer dizer, que não deu para... Quer dizer, que tinha uma forma, uma raiva, vamos dizer assim, uma raiva também emocional tão forte e tão distorcida que a gente não percebeu uma forma como achar uma discussão, vamos dizer, de igual a igual. Eu acho que é um ponto muito forte. Eu não posso dizer isso para qualquer região do Brasil, naturalmente não. Mas eu acho que para aquelas regiões é bem claro. O discurso do privado, do setor privado, o setor do empreendedorismo, do neoliberalismo, é tão forte que ele é tão apoiado por aqueles atores que funcionam naquela base, porque também você tem que pensar, muitas das igrejas pentecostais, por exemplo, funcionam como franquias, são negócios, é um negócio de franquia, né? E, quer dizer, faz parte do sistema, faz parte do conjunto. Então, voltando para a sua pergunta, qual é a alternativa? Eu acho muito complicado. Eu acho, voltando para aquela observação que eu fiz, que existem, e eu acho isso interessante, iniciativas, sim, existem. Existe uma parte dos jovens que estão analisando isso de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, naquela região, você tem, por um lado, os filhos, vamos dizer assim, dos sojicultores, e você tem, por outro lado, aqueles que conseguiram, pelo menos nos últimos anos, através das políticas educacionais, através da abertura da universidade para grupos maiores, que conseguiram entrar nesse meio. A minha grande pergunta é o que sobrevive o que vai sobreviver daquelas iniciativas a médio e longo prazo. E como essa fase que o Brasil está passando no momento, a grande pergunta é se essa fase vai
colocar aquilo que aconteceu 13 anos antes, você vai conseguir colocar isso, vamos dizer, na história, ou se existem projetos, se continuam existindo projetos que depois poderiam, através de colocar em rede, talvez também iniciar algo de novo. A minha posição seria que a gente tem que esperar que seja assim, mas eu não posso, eu tenho que dizer que eu continuo sendo um pouco cético nesse sentido, no momento. Muito obrigada, professor Martin Coy. Vamos passar para a professora Silvia, porque é claro que vamos ter espaço para ela, e está todo mundo já se apressando porque tem as apresentações, mas é muito importante ter todas as participações e essa oportunidade muito grande de ter o professor Martin Coy conosco. Por gentileza, professora Silvia. Sí, muchas gracias, profesor. Primero quiero hacer una aclaración, sobre todo respecto a la diferencia y por qué los pools de siembras, digamos que es una especificidad, digamos, del agro pampeano argentino, todavía, digo todavía porque ya en Uruguay han penetrado y con fuerza, no están en la expansión sojera brasilera. La primera cuestión, es decir, la primera aclaración es que una cosa es la lógica financiera que estos grupos, digamos, asumen desde el principio, y otra cosa es la evolución de los actores que componen esos grupos, esos pools. El pool originalmente es conformado por gente del agro, incluso por actores de los servicios que componen ese agro, con una penetración de esa lógica financiera en términos de diversificación y expansión de su escala, ciclos, etc. Se profundiza la financiarización, digamos, con otros actores, recién, digamos, a partir de fines de los 90. Con lo cual, digamos, hay que mirar muy bien la evolución en términos, una cosa es la lógica que ascriben los actores originales, y otra cosa es la diversificación en la composición de estos pools. Hecha esta aclaración, me gustaría combinar su enfoque con una cuestión que habitualmente cuando se hace la contrastación entre la dimensión global y la dimensión local, falta. O sea, ¿qué es la escala nacional? Y que en última instancia, en general, es el plano de la economía política. Y cuando uno, y esto es muy importante porque en realidad cuando uno coloca esa dimensión desde la perspectiva de la economía política, el problema se presenta, y lo vemos claramente con los llamados gobiernos progresistas, en la tensión que se genera en el proceso de acumulación a escala nacional, tensionado, digamos, por las lógicas globales financiarizadas que penetran, que se traducen en la escala local, los actores que están penetrados por ese tipo de lógica y los procesos, digamos, es decir, la generación del excedente y las posibilidades de redistribuir ese excedente. El ejemplo, es decir, lo tenemos con el ejemplo de Dilma, lo tenemos con el ejemplo, tenemos varios ejemplos, y yo lo llamaría a que revise la experiencia reciente en el caso Vicentín en Argentina, que es, digamos, un caso típico de presión, de tensión entre la escala de la política pública nacional y la escala local, con la, digamos, con la cultura del agronegocio penetrada por una tradición de ese territorio, y vamos a ver, digamos, cuando vienen los planteos de la ecología política, digamos, que son viables, es decir, que así son viables, digamos, uno puede prestarles mucha atención por el tema del neoextractivismo, etc. Hay una tensión que tiene que ver con el objetivo de redistribución de ingresos, con la apropiación de excedentes y cómo se redistribuye desde escala, es decir,
cómo se genera dimensión de excedente desde, digamos, experiencias alternativas en la escala local. No, solo quería dejar planteado eso como gran conflicto, digamos, complementando su visión. Gracias. Muito obrigado. Eu entendo a sua colocação muito mais como comentário do que como uma... Sim. Eu queria, talvez, mencionar mais ponto que eu acho, no caso brasileiro, bastante interessante. E se a gente observa, vamos dizer, as políticas para o agro e principalmente para o rural no Brasil, nós tínhamos a nível nacional uma situação muito interessante, até o governo Temer, a senhora deve conhecer, saber, se lembrar disso, que nós tínhamos 2 ministérios nacionais trabalhando com o agro com o rural. O MDA, que era o feudo, vamos dizer, do PT, não é? Que era a ideia do MDA, se baseando na reforma agrária, etc., de defender conceitos interessantes territoriais, como, por exemplo, os territórios da cidadania, trabalhando com os arranjos produtivos locais, toda essa questão. E nós tínhamos sempre o mapa que mesmo nos governos progressistas, chamados assim, já eram na mão dos representantes do agronegócio. Já eram na mão, através da Cátia Abreu, etc., na mão daqueles elites do agro, e, claro, que tinha uma coalizão, de certa maneira, dos governos de esquerda, ou progressistas, principalmente depois do PAC, do Plano de Aceleração para o Crescimento, com os interesses do agronegócio. Então, assim, eu acho que a senhora está totalmente certa que também, a nível do Brasil, nós temos que ver essa também, nós não podemos, vamos dizer assim, romantizar aqueles 13 anos dos governos progressistas. Teve também, bom, a gente pode ver isso nas políticas de infraestrutura, pode ver isso, mas tinha algumas ideias interessantes, por exemplo, de tentar achar vamos dizer, uma harmonização, não, mas uma convivência, uma coevolução, talvez, entre o econômico modernizador, fundamentado na ideia do crescimento, ideia do agronegócio, e, por outro lado, ideias, vamos dizer, socioambientais. E, principalmente, aquela região em que eu trabalho, ou que eu trabalhei até agora, é uma região onde você tem isso de maneira emblemática, através daquela ideia de implementar, ou de melhorar as infraestruturas. Então, tem a pressão, temos que concluir o asfaltamento da BR, que é concluído já, e os governos de esquerda concordaram mais com a ideia no início de achar uma forma de como acompanhar essa medida, que com certeza vai ter efeitos socioambientais negativos, fortemente, né? Como achar formas de aliviar isso através de áreas protegidas. Bom, muita coisa não deu certo, é lógico, mas tinha essa ideia bastante presente. O grande drama, na minha percepção, é que mesmo essa noção da coevolução, quer dizer, que eu acho também que eu colocaria numa perspectiva um pouco mais ampla, naquela noção em alemão se chamaria de Naturverhältnis, quer dizer, relação societal com a natureza. Eu acho que cada formação política, etc., influencia bastante naquelas relações societais com a natureza. Eu acho que a conjuntura atual tem uma forma tão brutal de relação com a sociedade, com a natureza, que desrespeita essa questão e que se baseia numa forma, vamos dizer, brutal e bruta, de um ultraneoliberalismo que vai ter e que tem um efeito muito fundamental e que, agora, voltando à sua pergunta, que naturalmente acontece principalmente numa concordância
do nível nacional com o local. Antes tinha, às vezes, uma discordância, porque tinha, vamos dizer, a situação de corrigir algumas tendências locais através do nível nacional, né? E até, em parte, internacional, através das políticas Fundo Amazônia, etc. E isso se perdeu nos últimos 2 anos. E isso eu acho que é um problema fundamental também no que diz respeito a essa questão da paralelidade, da concordância entre as políticas locais e nacionais. Não é naturalmente uma resposta à sua pergunta, mas talvez há um pequeno elemento, pelo menos no contexto que a senhora mencionou. Bom, só para a professora Cristiane, porque eu vi isso no chat, se alguém tem interesse naquela apresentação, eu posso naturalmente mandar para o Ivo, tá? Professor Ivo, por exemplo, uma versão PDF daquela apresentação e se alguém tivesse interesse, naturalmente pode receber assim. Muito obrigada, professor Martin Coy. Então, fica muito evidente, né, e fica muito bom ter agora, no final do evento, esse projeto concreto, né, esse estudo concreto, porque ele vai totalmente bem claro que é bem diferente do conceito de desenvolvimento que nós pensamos, né, que é esse conceito de desenvolvimento baseado em modernização, em crescimento econômico aí, né, e toda a nossa visão dos pesquisadores que estão aqui pensam em qualidade de vida, em humanização, em projetos locais, né, em maior governança, né? Então, tudo isso fica muito importante a gente ter como exemplo agora. Professor Ivo levantou a mão, por gentileza, professor Ivo. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Martin pela bela conferência e agradecer muitíssimo que tenha participado, inclusive, do debate. Nós estamos já encerrando a sessão, por conta de haver o início das outras atividades, mas eu queria lembrar que todos os participantes podem ter acesso ao livro que uma bolsista minha postou no chat, e nós temos o PDF da apresentação do Martin e vamos postar na página web do evento, e a partir da semana que vem vamos ter também os vídeos disponíveis. Então, queria agradecer muitíssimo pelo Martin, pela disponibilidade, e também a professora Cristiane Mansur. Acho que a gente pode ir aos poucos encerrando, e agradeço muito a Cris, a todos os presentes que ainda se encontram aqui, muitos já correram para suas mesas, e principalmente ao Martin, né, pela disponibilidade. Por favor, se quiser fazer uso da palavra ainda. Exatamente, Ivo. Eu tenho que agradecer, eu agradeço muitíssimo o convite para participar desse evento. Para mim, realmente, era uma chance muito grande de estar presente entre vocês, mesmo sendo de maneira virtual. Nós tínhamos planejado originalmente uma presença virtual em Blumenau nesses dias, não é? É uma pena que não era possível este ano, mas eu espero muito de poder rever todos vocês lá em Blumenau, os amigos da Santa Catarina, os amigos do Rio Grande do Sul, o mais rápido possível. Eu gostaria, antes de mais nada, não somente agradecer o seu convite, mas eu quero também desejar a todos vocês tudo de bom, principalmente muita saúde, cuidem-se. Eu acho que todos nós passamos em tempos complicados, não só pela crise da pandemia, mas também por tendências políticas muito complicadas, não é? Eu sei que isso, se nós reclamamos da nossa situação, nós provavelmente ainda vivemos num certo paraíso em comparação com muitos de vocês. Então, fiquem assim, gostaria de dizer que a gente fica com solidariedade com vocês e
Acho maravilhoso como vocês, mesmo nessas situações, conseguem organizar eventos como esses, tão interessantes e tão importantes. Então, muito obrigado e tudo de bom para todos vocês. Obrigado, Martin. Muito obrigada, professor. Tudo de bom para você também. Muito obrigada, professor Ivo. Né? Obrigada a todos os participantes. Né? Foi um fechamento de evento muito importante. Claro que vai ter um encerramento à tarde, né? Mas como parte de conferência, para nós foi além das expectativas. Né? Então, com isso nós finalizamos. Obrigado, professora Cristiana. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tudo de bom. Até breve. Sim, até breve. Tchau, tchau. Em breve.